Deus, venho agradecer as possibilidades que tenho de poder dar as aulas de yoga, meditação, respirar, ensinar a psicanálise, de sentir as pessoas, os momentos, de ouvir os pássaros logo de manhã, de ver o céu, de ir na água da ducha, da piscina, de ter um bom companheiro, de ter bons filhos, de poder me cuidar, de sentir o meu lar, de poder sentir as pessoas em cada passo que dou, de viver no meio de boas pessoas, de poder caminhar. Deus, venho agradecer a vida que tenho e tudo que me é proporcionado. Que nossos filhos sejam bons, amigos ternos e felizes, que eles vivam bem, em plena harmonia e paz. Deus, que minhas noras sejam abençoadas e iluminadas em cada passo que derem. Que o nosso gênio seja iluminado e protegido, guiado por processo divino. Que nossos alunos sejam todos curados e abençoados. Que nossos amigos também. Que nosso planeta fique repleto de luz e de amor, de vida, de alegria. Que a proteção do Divino Pai esteja presente em todo momento, em todo instante, em todo segundo. Todos os reinos e seres que vagueiam por ele sejam protegidos e iluminados totalmente. Deus, fazei com que a luz impere em nosso planeta, em todo ele. Em todo o nosso planeta Gaia, que ele tenha a purificação necessária por toda eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vinde, 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 auxiliai-nos a todos, a todos, a todos. O poder de vossa luz atinja toda a nossa ancestralidade, a todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Katyanani, Catarina, Namastê. Dia 16 de novembro de 2018. Agora, ouça essa meditação, colocando a gratidão para todos os seus movimentos, para todo o seu lar, para toda a sua família. Faça a meditação em seguida, da melhor forma possível. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo.
O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a eterna juventude e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva, atento às vozes do mundo. Sutra do Lótus, capítulo 25. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama
que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva Teta, as vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus e a todo o Buda existente. Nas 10 direções, eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do Santa Mara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria, como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região
Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, 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 que eu possa superar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse Sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram à benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é chamada a primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, silêncio universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos e ser chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir os sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento,
Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Eles são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-lo, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas. Praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas. Esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Similar ao profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido. O ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar, por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12, Darbhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção
ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. Duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, os impeço de me ver, os seres assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomado de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam-me no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam, cuido, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria, ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então eu ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morreram, embora jamais continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre.
Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos eles guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes. Ele lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo a Maria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já esperado de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra, e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável e gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar e um dia se tornaram um Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim na Assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores de instruir essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, ocorre a necessidade de esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazendo-os fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrer incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrer incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho do Buda e percorrê-lo. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas terão felizes recompensas. Se alguém se respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esses sutras, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática de 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento, piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas.
Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos dos patriarcas. A purificação dos poderosos dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os montes, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação. Já liguei daqui, já liguei da expressão. Será que... Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente em princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattvas mirou com os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda. Ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência e são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, eminente professor Nichiren, grande Bodhisattva, Bodhisattva, prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva, luz magnífica, ao Bodhisattva, potencial vasto, como o universo, ao Bodhisattva, Miloku, me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna e tenha toda proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, o poder dessa virtude que me seja transmitido, o ensinamento do grande veículo e alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas, dissimando saber do Buda, que essa virtude seja alcançada
universalmente possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres iluminados, harmoniosos, felizes e saudáveis. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, saudáveis, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina ampare nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Nosso país seja totalmente limpo e feliz. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Agora relaxe bem seu corpo. Inspire profundo, expire e realize sua meditação. A meditação que você sentir que deva realizar, ouvindo a música. Namastê. Sinta-se bem e em paz.
I see the stars. I hear the rolling thunder. I power throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come, we shall have acclamation to take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. Beautiful. Homens do mar se revoltam, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira ignoramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja sereno, seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te
Rei dos reis, eterno Deus, o Criador da terra e céu, só tu és digno.